A independência do Brasil. Olá, amiguinhos! Hoje vamos falar sobre um momento muito importante da nossa história, a independência do Brasil. Vocês sabiam que o Brasil nem sempre foi um país independente? Vou contar essa história para vocês. Mas antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, combinado? Há muito tempo o Brasil era uma colônia de Portugal. Mas você sabe o que significa ser uma colônia? Ser colônia é quando um país é controlado por outro. E o Brasil era controlado por Portugal naquela época. Isso queria dizer que muitas decisões importantes não eram tomadas aqui, mas sim lá em Portugal, do outro lado do oceano. No começo do século XIX, muita gente no Brasil já não estava feliz com essa situação de depender de Portugal. Havia conflitos, protestos e até revoltas em várias partes do país, porque os brasileiros queriam liberdade e mais autonomia. E no meio dessa história aparece uma figura muito importante, Dom Pedro I. Ele era príncipe de Portugal, filho do rei Dom João VI. Mas estava no Brasil como príncipe regente. Isso porque a família real portuguesa havia voltado para Portugal, depois de passar alguns anos aqui no Brasil. Acontece que a corte portuguesa queria que Dom Pedro voltasse para Portugal, para diminuir ainda mais a autonomia da colônia. Mas a elite brasileira, que era formada por pessoas ricas e influentes daqui, não queria que isso acontecesse. Então eles fizeram um movimento pedindo que Dom Pedro ficasse no Brasil. E o príncipe decidiu ficar. Por isso, no dia 9 de janeiro de 1822, ele respondeu às pressões com uma frase que ficou muito famosa: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." E esse momento ficou conhecido como o Dia do Fico. Mas isso não resolveu todos os problemas. Portugal continuava querendo diminuir a liberdade do Brasil e os brasileiros queriam mais independência. Então Dom Pedro resolveu viajar para a província de São Paulo para unir forças aos aliados que também queriam a independência de Portugal. Mas no dia 7 de setembro de 1822, no caminho de volta para o Rio de Janeiro, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro recebeu uma mensagem de Portugal que dizia que ele não seria mais o príncipe regente do Brasil. E isso deixou Dom Pedro enfurecido. Então, montado em seu cavalo e com a espada levantada, Dom Pedro deu o famoso grito: "Independência ou morte!" E este teria sido o primeiro passo para o Brasil ter deixado de ser uma colônia de Portugal e ter se tornado uma nação independente. E é por isso que todo dia 7 de setembro nós comemoramos o Dia da Independência do Brasil. Neste dia nós fazemos festas, desfiles e cantamos o hino nacional brasileiro. Tudo isso em homenagem a esta data. Essa data é muito importante porque marca o início da nossa história como nação livre. Então, sempre que ouvir falar do dia 7 de setembro, lembre-se que esse dia não é apenas um feriado. É um marco histórico para o Brasil. Hora das brincadeiras. Essas duas imagens parecem iguaizinhas. Mas na verdade há 3 erros entre elas. Será que você consegue encontrá-los? Vou dar um tempinho para você procurar. E aí? Encontrou os erros? Muito bem. São esses aqui. Quem aí pode me ajudar a descobrir qual é a palavra secreta? A primeira letra de cada objeto vai formar uma palavra especial. Presta bem atenção e cuidado com o tempo. E aí? Conseguiu descobrir qual é a palavra secreta? Vamos juntos agora. B, R, A, S, I, L. Brasil. Parabéns! Você acertou!
Se você prestou bastante atenção ao vídeo, vai saber responder esta pergunta. Quando Dom Pedro I estava às margens do rio Ipiranga, o que ele gritou? Vou dar um tempinho para você se lembrar. Conseguiu lembrar? Muito bem. Ele gritou independência ou morte. Este grito ficou conhecido como o Grito do Ipiranga e é considerado um passo muito importante para tornar o Brasil livre de Portugal. Bom, amiguinhos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Quer aprender ainda mais? Conheça nossos livros infantis que estimulam o conhecimento e a curiosidade das crianças. É só apontar a câmera para o QR Code e acessar nossa página.